caso, essa rede propôs uma ação revisional de aluguel contra essa empresa, questionando o valor cobrado em contrato de locação firmado na modalidade Build to Suit, contrato com construção por encomenda. O contrato previa o reajuste anual pelo IGPM, fazendo com que o aluguel atingisse o valor de 2,3 milhões, enquanto o valor de mercado, segundo o laudo técnico apresentado pela autora, seria um pouco mais de 1,5 milhão. Na primeira instância, o juiz julgou parcialmente procedente, determinou a redução do aluguel. A segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformou a decisão, julgou improcedente a ação revisional. No STJ, o relator votou contra a possibilidade de revisão de aluguel no contrato Build to Suit, assim como decidiu o TJ do Estado de São Paulo. Mas seu voto foi vencido pela maioria que acompanhou a ministra, reconhecendo a possibilidade de revisão em situações excepcionais. Quer entender passo a passo o contrato Build to Suit e saber os argumentos utilizados desde a decisão de primeira instância até o julgamento no STJ? Esse artigo que vamos estudar hoje, que vamos analisar hoje, foi acrescentado em 2012 pela Lei 12.744, com o objetivo de disciplinar o modelo de locação que se chama Build to Suit, também referido como locação prometida ou locação por encomenda. Esse contrato também se submete à lei de locação, mesmo que com certas peculiaridades, características específicas. No contrato Build to Suit, no contrato por encomenda, o investidor constrói um imóvel por encomenda, constrói um imóvel sob medida para um locatário que, por sua vez, garante o aluguel do imóvel, com prazo e valores definidos, assim que a obra for concluída e o imóvel autorizado para o uso. O contrato estabelece que o aluguel começará assim que o imóvel for concluído e receber o habite, que é a autorização oficial para que o imóvel seja ocupado, seja utilizado. Para o futuro locatário, é o interesse de obter um espaço físico que atenda às suas necessidades específicas, as necessidades específicas do seu negócio, do seu comércio, conforme ele definir, sem precisar gastar grandes quantias na compra de um terreno ou na construção do imóvel. Geralmente, quem faz esse tipo de contrato são as drogarias. Ele recebe o imóvel já pronto para começar a usá-lo. O interesse do locador e do futuro investidor é o de garantir uma rentabilidade planejada para o capital investido, representado pelo recebimento do aluguel durante todo o tempo do contrato. A vantagem é que esse retorno de capital não fica atrelado a ações, sujeito ao mercado de ações ou outros ativos imobiliários. Esses contratos têm se tornado cada vez mais comuns, especialmente em grandes locações ou locações corporativas, que envolvem valores altos de aluguel. Para um resultado melhor, é necessário que a equação econômica seja cuidadosamente calculada para garantir ao investidor o retorno de capital aplicado. Os prazos desses contratos geralmente são longos, geralmente de 20 a 30 anos, porque esse é o tempo estimado para que o locador recupere o valor investido e ainda consiga obter algum lucro. Não é difícil perceber que essa modalidade de locação não se enquadra residenciais
ou por temporada. Por isso, o artigo 54 está escrito locações não residenciais, que são as locações comerciais. A lei ampliou o campo de aplicação dessa regra, não se limitando só a construções novas, mas também inclui reformas significativas em prédios já existentes. Isso ocorre na retrofitagem, que é a reforma de um imóvel decadente ou que precisa de grandes reparos para modernizar suas instalações e adaptá-la à empresa. A empresa pode sugerir ao empreendedor, ao investidor, um prédio, um imóvel nessas condições, para que ele realize a reforma, o retrofit, com o compromisso de alugá-lo assim que a reforma estiver pronta, assim que as obras forem concluídas. No mercado hoteleiro, de centros empresariais ou de shoppings, vem sendo cada vez mais frequente a adoção desse modelo, com excelentes resultados econômicos e sociais. Aqui mesmo, perto do meu escritório, tem um supermercado que foi feito por encomenda. Foi um retrofit de um galpão e virou um supermercado. Reforma. Deixe nos comentários se você prefere que eu diga reforma ou retrofit. Diga nos comentários que eu gostaria de saber o que você prefere. O nosso lindo português ou o estrangeirismo? A construção por encomenda pode ser realizada diretamente pelo investidor ou, mais comumente, por um terceiro contratado, construtor. Isso é adicionado um novo participante do projeto, que é o construtor. Isso é claro que é impossível submeter esse contrato às regras das locações comuns, colocadas na lei do inquilinato, elaboradas quando nem se sonhava com esse tipo de negócio, com esse tipo de locação. As características do modelo, especialmente em relação à equação econômica, exigem para sua sobrevivência uma norma própria. No caso, em vez de elaborar uma nova lei, de elaborar uma lei específica voltada apenas para esse novo mercado, independente da lei de locação, o legislador preferiu apenas introduzir modificações na lei. Daí que resultou essa nova redação, surgindo o artigo 54A. Veja esse artigo, leia. O artigo 54A amplia a autonomia do contrato Build to Suit, liberando as partes para que ajustem seus interesses com liberdade, desde que não exceda o limite da função social e da boa-fé objetiva. Isso para manter o equilíbrio contratual. O mesmo ocorreu no passado, quando começou a surgir os shoppings. Era aconselhado a adoção de cláusulas especiais para os contratos de locação das lojas em shopping centers. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição, não esqueça de conferir os links da descrição. Você sabia que, assim como aconteceu no passado com os shoppings, também surgiram recomendações para cláusulas especiais nos contratos de locação de lojas? Como eu já te falei, vai na descrição e confere os vídeos. E se você quiser entender mais sobre locação, é só maratonar a playlist de locação que você vai sair de lá expert de locação, especialista em locação. A lei de locação deve ser constantemente atualizada para englobar os novos modelos que vão surgindo. Não é necessário revogar para outra criar, o que poderia prejudicar o equilíbrio do mercado. Uma lei que sobrevive a 34 anos, eu acredito, de 91 para cá. Vamos lá.
Faça a conta, porque eu acho que é 34 anos. Deve ser preservada em benefício do mercado. Mas isso não impede as modificações para atualizá-la. Por isso, eu te aconselho a se inscrever no canal para se manter atualizado. E também não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com um amigo, compartilhar com seu amigo corretor ou advogado. Veja esse parágrafo. Manter o aluguel ajustado pelas partes é extremamente importante para preservar o equilíbrio contratual, o equilíbrio econômico do contrato. O retorno do investimento é esperado pelo locador não só em razão do tempo do contrato, mas também com relação ao valor ajustado. O valor combinado no contrato. Se esse valor for reduzido no curso da locação, quebra o equilíbrio contratual. Para que o sistema se mantenha sustentável, é essencial oferecer segurança ao locador investidor, garantindo que não haverá redução do valor do aluguel ajustado. É nítido que essa renúncia não pode ser unilateral, apenas do locatário, o que tornaria essa cláusula abusiva. Essa renúncia deve ser bilateral. O que concluímos, portanto, é que a renúncia antecipada da ação revisional se aplica tanto ao locador quanto ao locatário inquilino. É claro que os aluguéis serão corrigidos durante toda a locação, anualmente pelo índice previsto no contrato de acordo com a lei de locação. O que não podemos confundir é com a ação revisional, que é uma mudança completa da locação. Nada impede que as partes, de comum acordo, estabeleçam um novo valor de aluguel. A renúncia deve ser expressa. Veja o caso que falamos no início do vídeo, não tinha cláusula expressa de renúncia. Foi uma brecha deixada pelos advogados. O contrato deles foi realizado em 2007, antes da lei, antes da elaboração do artigo 54A, então não tinha previsão. Como eu falei, a renúncia deve ser expressa, ou seja, prevista no contrato. Não pode ser presumida apenas com base na lei, que é o caso desse contrato que acabamos de analisar, de ler sobre ação revisional. Essa nova regra incluída na lei do inquilinato cria um mecanismo eficaz de coesão indireta para desestimular a devolução antecipada do imóvel pelo locatário. Veja essa regra. Antes do término do contrato. Já abordamos isso em outro vídeo, mas vamos analisar. Como já falei, assim que acabar esse vídeo, vá na descrição e depois na playlist e assista os vídeos. Se você assistir todos os vídeos, você sairá na frente, porque o conteúdo é um conteúdo aprofundado. Você vai saber tudo sobre locação. Para que a equação econômica seja bem sucedida, é fundamental que o aluguel acordado, garantindo o retorno de capital, o retorno de capital investido e a rentabilidade planejada. A rescisão antecipada por iniciativa do inquilino representa um risco inaceitável para o locador investidor. O imóvel, como regra geral, é construído segundo especificações do futuro locatário para atender às suas necessidades. É difícil para o locador encontrar outro inquilino interessado em alugar um imóvel projetado para um inquilino específico. Além do mais, enquanto o imóvel permanecer desocupado, o locador é responsável
pelos encargos, pelo pagamento de encargos e impostos relacionados a ele. Esses custos contínuos podem resultar em prejuízos financeiros significativos para o investidor. Isso transforma o contrato em um verdadeiro desastre. É um verdadeiro desastre econômico para o investidor. A lei permite que, em caso de rescisão antecipada de um contrato de locação na modalidade Build to Suit, seja aplicada uma multa compensatória, equivalente ao total dos aluguéis restantes até o término do contrato. Aluguéis vincendos. Essa medida visa assegurar que o locador, investidor, recupere todo o valor investido para atender às necessidades específicas do inquilino específico. A lei estabeleceu o valor máximo, nada impede que as partes ajustem a redução da pena. A lei veda, proíbe a denúncia antecipada por iniciativa do locador, mesmo que ele se disponha a pagar a multa combinada, aplicando-se nessa hipótese a vedação constante no artigo 4º. Com o passar do tempo e o crescimento do mercado do Build to Suit, grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais crescem e pode colocar em risco este mercado de construção por encomenda. O exemplo é a multa aplicada para a denúncia antecipada por iniciativa do inquilino, que pode ser até a totalidade dos aluguéis vincendos. Se o valor for excessivo no caso concreto, o juiz pode reduzi-lo se considerá-lo abusivo, excessivo, com base no seu poder discricionário previsto no Código de Processo Civil. Aqui há dois princípios fundamentais entrando em conflito. De um lado, o pacta sunt servanda e do outro, o princípio da boa-fé objetiva para garantir o equilíbrio financeiro entre as partes do contrato. Se a lei autoriza e limita o valor da multa, não pode o juiz modificá-la, pois pode comprometer todo o sistema jurídico. Esse é o entendimento do Capanema. Vou deixar o link na descrição. Esse livro é excelente, é um livro que, se você mexe com locação, é o livro ideal. Maravilhoso, fácil de entender, perfeito. Vou deixar o link na descrição. Eu também concordo, até porque estamos vendo uma situação de comprometimento do sistema jurídico brasileiro, com um autoritarismo aflorado. Outra questão é a renúncia ao direito de pedir a revisão do contrato, que é o caso do início do vídeo. Lembra? Imagina comigo, eu tenho um contrato de locação de longa duração, de 20, 30 anos, e que há 15 anos depois o aluguel se encontra defasado com relação ao mercado locativo local. A situação continua a mesma. A corrente doutrinária majoritária defende que deve prevalecer a cláusula de renúncia prevista na lei e no contrato. Enquanto outra corrente sustenta que é preciso o princípio do equilíbrio econômico, do contrato, que decorre da boa-fé objetiva. Prefiro preservar o sistema, mantendo plena eficácia da cláusula de renúncia. Concordo com o Capanema nesse caso. Veja essa pergunta. Se o prazo do contrato acabou, contrato com prazo longo, se for prorrogado, permanece as mesmas regras previstas no artigo 54A ou passa a ser regido pelas regras comuns? No fim do contrato, o investidor já recuperou o valor investido, ao menos em tese. Talvez já recebeu seu lucro. Não se justifica, nesse caso, a preservação das regras. As regras atípicas para a proteção do investidor.
Isso é um desafio para ser decifrado no futuro. Eu não vi nenhum julgado sobre isso no momento, mas veremos nos próximos capítulos. Pois esse tipo de contrato está se tornando comum. Eu passei aqui numa rua aqui do lado, tem uma casinha de 5 de frente, uma casinha antiga caindo aos pedaços e tá lá, contrato Build to Suit. Então não só os grandes estão utilizando, mas os pequenos também estão querendo entrar nesse negócio. Então isso acredito ser um negócio que irá crescer. A revisão e a extinção dos contratos Build to Suit em tempos de crise, como aconteceu em 2019. A revisão e a extinção dos contratos Build to Suit em tempos de crise, questão controversa que envolve a possibilidade do ocupante do imóvel pedir a redução das parcelas mensais, ou seja, a revisão do contrato, devido à crise como aconteceu em 2019. Nesse caso, a ação revisional não se baseia na queda do valor de mercado, mas nas dificuldades impostas pelo efeito da crise no cumprimento do contrato. O professor Alexandre Gomide diz que a alegação de dificuldade financeira não pode ser admitida para fundamentar a revisão contratual, mas reconhece a possibilidade de revisão do aluguel em contratos de locação quando o fundamento é a drástica alteração da base objetiva do negócio que decorreu da crise, que não estava prevista. Dessa forma, o fechamento do comércio, que impediu o inquilino de comercializar sua mercadoria, pode fundamentar a revisão. É bom lembrar que o contrato Build to Suit, o valor pago mensalmente tem o objetivo de remunerar não só a cessão do uso, mas também a construção do imóvel. Em razão disso, não pode ser aplicada as mesmas premissas, a mesma base para a revisão do contrato de locação. A revisão do valor pago pelo ocupante deve priorizar a distribuição do pagamento ao longo prazo, em vez de reduzir o valor das parcelas. Isso garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem precisar justificar isso. Garante o equilíbrio financeiro do contrato, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato Build to Suit. As parcelas podem ser aumentadas, o tempo pode aumentar, o ocupante pode encerrar o contrato sem justificativa, sem precisar de justificativa, e não precisa usar o artigo 478 do Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação. No entanto, ele deve pagar a multa prevista no contrato, pois a cláusula penal continua valendo, independente de dificuldades que ele possa enfrentar. A cláusula penal deve ser aplicada, porque a empresa não pode usar as dificuldades financeiras, mesmo que causadas por uma crise, como justificativa para encerrar o contrato sem culpa. Eu fiz aqui um resuminho para você de forma resumida como foi a decisão desse caso, no caso do hospital e da construtora. Veja, contrato de locação, primeiro a vigência desse contrato foi de 2007 a 2025. O valor do aluguel era reajustado pelo IGPM, já estava em 2,3 milhões, enquanto o laudo técnico apontava um valor de mercado de 1.580.000. A rede DO ajuizou a ação revisional de aluguel com base no artigo 19
da Lei 8.245 de 91. A decisão da primeira instância julgou parcialmente procedente, reduzindo o aluguel a partir de junho de 2018, quando se entendeu que o investimento da locadora havia sido recuperado. Na segunda instância, reformou, julgou improcedente, alegando, veja o que foi alegado: a contraprestação visa amortizar investimento. Não houve renúncia expressa, mas a própria natureza do contrato impede a revisão. Já o entendimento já foi consolidado de que para ter renúncia tem que ter cláusula expressa. Terceiro argumento, a revisão só seria possível após o fim do contrato, que seria agora esse ano, dezembro de 2025. Já a decisão do STJ, que é bem interessante, a ação revisional é admitida quando? Isso foi o que a ministra Nancy argumentou. Primeiro, não haja cláusula de renúncia ao direito de revisão. Quer dizer, que para ter esse direito de revisão, precisa ter cláusula expressa e é um entendimento consolidado. Ela já alegou algo que já se consolidou. Seja possível separar a parcela correspondente e exclusivamente ao uso do imóvel. Haja desproporção comprovada entre o valor pago e o valor de mercado, que era o que foi mostrado pelo laudo. No caso concreto, entendeu-se que a locadora não forneceu informações relevantes para a perícia. O laudo concluiu que o investimento foi recuperado até maio de 2018. Não havia renúncia contratual ao direito de rescisão. Havia desproporção entre o valor do aluguel e o de mercado. Resultado, recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. Já o voto vencido, que foi do ministro Vilas Boas Cueva, ele argumentou o seguinte, que o contrato Build to Suit não é regido integralmente pela lei do inquilinato. O valor pago mensalmente engloba aluguel, amortização e lucro. A revisão com base em preço de mercado quebraria o equilíbrio contratual. É inviável separar tecnicamente as parcelas da contraprestação. A revisão poderia inviabilizar esse modelo contratual e afetar investidores. Acredito agora, mas não depois dessa aí, porque todos irão colocar a cláusula de renúncia. Nós não terminamos por aqui, porque eu vou ler uns salmos para abençoar a sua vida. Salmo 55. Ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas sobre mim, trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria a escapar para o lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde o Senhor e frustra seus planos. Pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando, ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e ele ouve minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem, pois meus inimigos não querem mudar sua conduta. Eles não temem a Deus. Quanto ao meu companheiro, ele
traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas seu coração há guerra. Mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em ti. Não esquece o link, terminamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Medite nos Salmos.